Bem, imagine uma pessoa cometendo um crime. Um homem bêbado armado discute em um restaurante e mata uma mulher. Então, como foi um crime em um lugar público, então existem muitas testemunhas e gravações que um promotor pode usar contra o provável réu. Ciente disso, o advogado do réu faz uma lista de prováveis acusações baseadas no crime e que o promotor vai questionar no dia da audiência perante um juiz. E aí na lista vão acusar dele ter bebido, dele estar armado em um lugar público, de não ter porte de arma, que foi violento, que bateu em uma mulher que estava indefesa. E essa lista serve para traçar uma estratégia da defesa com o seu cliente e as testemunhas de defesa. Eles têm que contar a mesma história, não pode ter contradições. Ah, bom. Certo, só que o crime, da forma que eu narrei aqui, dificilmente uma pessoa iria conseguir se safar, porque foi um crime hediondo, um crime muito perverso, um crime horroroso. E tal crime foi presenciado por várias pessoas, gravado por câmeras de segurança e até por celulares. Então, meus amigos, muito difícil. Ele terá uma defesa, porque todo mundo tem direito a uma defesa, mas seria muito difícil escapar de uma situação assim. Óbvio. E o Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele já se adiantou com relação à CPI do Covid. Ele já está se programando para combinar as historinhas. O governo federal tem plena certeza do que tipo de pergunta ou acusações ele sofrerá. Gente, ele fez uma lista de 23 coisas. E as 23 coisas parece até que é uma confissão. Serraê. A Casa Civil, que é comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, enviou um e-mail para a secretaria de 13 ministérios, com uma lista de 23 acusações e críticas ao desempenho do governo Bolsonaro diante da pandemia, que pode ser usada como objeto para a CPI da Covid. É o quê? Será que deu para entender? O governo está se organizando internamente para se antecipar ao que vai ser dito na CPI da Covid. Eles já querem combinar as falas, deixar tudo redondinho, afinadinho. De safado. Só que só tem um pequeno detalhe. Existe muitas, mas muitas provas de todos os crimes e omissões que o governo Bolsonaro cometeu. Bem, gente, foram 23 acusações, mas a gente vai ler aqui as primeiras para que você tenha uma ideia de como é que está essa lista. Primeiro, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Senhores senadores titulares da CPI, Renan Calheiros, alguma dúvida disso, meu filho? Gente, tem muitos documentos que provam isso. Se precisar, eu mando para vocês. Eu tenho aqui nos meus arquivos. O presidente disse que não vai comprar a Coronavac. A da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. O engraçado é ele dizer: não compramos essa vacina da China. O bicho não sabe que toda a matéria-prima, todos os insumos para fazer a vacina, seja de qual país nesse exato momento aí, era da China. Não me diga. 2. O governo minimizou a gravidade da pandemia. 3. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. 4. O governo promoveu tratamento precoce sem comprovação científica. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que fez o dever de casa lá atrás e não comprou o ano passado, praticamente, apenas fez muitos contratos, porque precisava passar pela Anvisa. Seria uma irresponsabilidade do governo despender recursos para algo que ninguém sabia o que era ainda.
porque não estava no mercado. Gente, o engraçado é ouvir Bolsonaro dizer que não comprou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer em agosto do ano passado porque não tinha comprovação, e ele gastou milhões em cloroquina em um medicamento que não tinha eficácia comprovada cientificamente. Pode isso, Arnaldo? E hoje sabemos que tanto a cloroquina como a ivermectina podem agravar o quadro clínico daquelas pessoas que adquirirem ou desenvolverem a forma mais grave da doença. E outra, se tivesse uma equipe competente, com médicos, químicos, biólogos, farmacêuticos, saberia exatamente como funciona e como é fabricada uma vacina de RNA. Senhor Bolsonaro, se sua equipe tivesse assistido os meus vídeos aqui, teriam comprado 70 milhões de doses da Pfizer. Aliás, quem quiser assistir, gente, pode clicar no link aqui em cima ou no link que vai aparecer aqui embaixo, o vídeo que explica sobre vacina de RNA, só se você tiver curiosidade. Quinta, o governo retardou e negligenciou o enfrentamento da crise do Amazonas. 6. O governo não promoveu campanhas para a prevenção do Covid-19. 7. Não coordenou o enfrentamento da pandemia em âmbito nacional. 8. Entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. 9. Demorou a pagar o auxílio emergencial. 10. Ineficácia do Pronamp. O governo tinha 30 bilhões para evitar demissões, mandando esse auxílio para as empresas, só que muitas empresas não conseguiram receber esse benefício. 11. O governo politizou a pandemia. 12. O governo deixou vencer testes de Covid. 13. Falta de insumos diversos. Faltou o kit intubação. 14. Atraso nos repasses de recursos para os estados. 15. Genocídio indígena. Essa acusação também está no STF. 16. Atrasou a instalação de um comitê de combate ao Covid. Detalhe, ele só criou um comitê no dia 24 de março, depois daquele discurso de Lula que ele disse que uma das primeiras coisas que ele faria se fosse o presidente era criar um comitê de combate ao Covid. Gente, não são todos que eu vou ler aqui, o vídeo ia ficar muito grande, ainda tem mais 7, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver curiosidade de ler o resto. Mas a verdade é que Bolsonaro está desesperado. Essa CPI vai ser do balacobaco. Do balacobaco. Renan Calheiros deve estar dando risada. E quero deixar aqui bem claro que eu não sou fã de Renan Calheiros. Na verdade eu tenho um pé bem atrás com ele. E de coração eu acho que ele é um pilantra. É o quê? Mas política é política. E nesse momento eu realmente estou torcendo para que Renanzinho não se venda. E gente, no desespero, Bolsonaro marcou um café da manhã hoje, dia 27, com os ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ele tá no mínimo querendo mostrar que fez boa coisa durante a pandemia para os ministros da TCU. Só que dos 9 ministros, 5 se recusaram imediatamente e um ficou ali de dar resposta para esse tal café da manhã. Enfim, o plano de Bolsonaro babou. Aí ele mudou a estratégia e achou melhor fazer uma videoconferência. Mas gente, não adianta Bolsonaro querer mentir para os ministros do TCU, porque o trabalho deles é analisar documentos de gastos do governo. Tribunal de Contas da União, lembram? Eles fazem a contabilidade, então eles sabem de tudo, meu filho. Lá eles têm tudo assinado, documentado. Quer dizer, gente, não é só videozinho de Bolsonaro dizendo que não vai comprar vacina. Lá tem o atraso dos pagamentos, tem quanto foi investido em cloroquina. Esses ministros têm tudo.
A verdade é que essa CPI já começou com todas as provas necessárias para que muita gente caia. E vou dizer uma coisa, meu irmão, na hora que a chapa esquenta é que a gente vê as treta. Aí, meu filho, pra tirar o seu da reta, os ratinhos entregam até o queijo que eles não comeram. Eu realmente espero que os senadores titulares e suplentes dessa CPI lembrem de cada sofrimento, de cada pessoa que morreu sem tratamento, sem oxigênio, sem medicamento para sedação, de cada vida que foi perdida e poderia ter sido evitado. Porque de uma coisa eu digo com certeza, o povo brasileiro não vai esquecer. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1, tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela. E você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição. Seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.